professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Arduino. Nessa videoaula nós vamos conhecer a IDE do Arduino, conhecer as funcionalidades que ela tem. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vê na IDE quando a gente abre ela abre um código mostrando essas duas funções. Essas duas funções nós vamos aprender ela com mais detalhes na parte de programação do Arduino, mas basicamente no setup a gente vai declarar as variáveis que a gente vai utilizar e vai relacionar ela com pinos do Arduino, né? Então toda a parte de configuração normalmente a gente faz aqui no setup. E o loop é a parte que fica rodando em ciclos dentro do Arduino, que a gente vai jogar basicamente toda a parte de codificação ali dentro do que o Arduino vai ter que estar fazendo. Bem, mas vamos conhecer mais aqui a ideia. Depois que a gente fez o código aqui, né? Nós poderemos fazer uma verificação do código. Essa verificação do código, ele verifica se tem algum erro de sintaxe, algum problema no código e já reporta essa informação nessa parte preta aqui embaixo. Está vendo que eu estou vendo aqui toda a informação sobre a verificação, ele já me reporta aqui embaixo, né? Essa parte aqui eu faço o carregamento do Arduino. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma plaquinha do Arduino, eu vou conectar ela aqui na porta. Então, quando a gente conecta aqui na porta, a primeira coisa que a gente tem que ver é verificar se ela está selecionada aqui em ferramentas, né? Aqui na placa do Arduino. Então, aqui a placa está selecionada, ele está aqui em COM4, né? Tá vendo que já aparece ali o Arduino Uno? Além dali, a gente consegue ver aqui embaixo também, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, que deve estar pequenininho aí, dá para ver que eu estou com o Arduino Uno em COM4, então ele me mostra onde está conectado o nosso Arduino Uno aqui, tá, gente? Beleza. Feito isso, a gente pode vir e jogar esse código lá para dentro. Quando a gente compila e joga, ele está jogando o código aqui para dentro do nosso Arduino. Então, nesse momento, eu já gravei as informações do código que eu digitei aqui dentro do Arduino. Nessa outra opção a gente tem um novo, quando eu peço um novo código, ele basicamente abre uma nova telinha com essa mesma opção, tá vendo? Que a gente pode ver aqui, com as duas funções base do Arduino e a opção limpa para a gente poder digitar o nosso código. Essa opção a gente pode abrir um código já salvo do Scratch, né? Que é o nome do código dado ao Arduino, e aqui eu posso salvar. Bem, além disso, a gente tem ainda essa opçãozinha aqui que é o monitor serial. Esse monitor serial é muito importante quando a gente está trabalhando com os nossos projetos, porque ele fornece uma maneira da gente visualizar o que está acontecendo aqui dentro da placa. Então a gente pode usar como se fosse um debug, né? Eu consigo, por exemplo, quando eu faço uma codificação, eu colocar uma linha aqui dentro que vai printar uma informação aqui. Então eu sei se o código está passando exatamente nos locais que eu quero que ele passe, e eu consigo verificar aqui quais os valores, por exemplo, que os sensores estão lendo. Se eu estiver lendo o sensor de temperatura, eu verificar se a temperatura está correta, eu consigo ver isso em tempo de execução, vindo direto da plaquinha do Arduino para aqui por esse cabo serial aqui para esse visualizador nosso. Então a gente vai aprender a fazer isso com mais detalhes. Além disso, aqui nessa parte a gente pode ver que a gente também tem uma opção de enviar. Ele permite que a gente faça um envio de uma informação aqui para o Arduino. Então vamos supor que a gente está fazendo um projeto, a gente precisa talvez fazer uma leitura da temperatura, né? E essa temperatura, por exemplo, ela pode não ter, eu posso não ter esse sensor de imediato. Então o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar configurando a minha serial para me receber essa temperatura digitada aqui. Então quando ele recebe essa informação, ele faz o tratamento e eu verifico se está tudo certo, né? E quando o sensor de temperatura voltar, eu faço a substituição do código e coloco para ele ler diretamente do sensor. Isso acontece muito quando a gente está na nossa fase de projeto, né? Vamos lá. Bem, além do monitor serial, a gente tem essa opçãozinha aqui embaixo, tá vendo? Que está mostrando que ele mostra a linha que a gente está. Então, dependendo da linha que a gente está, ele vai mostrando ali embaixo. Aqui dentro de arquivo, a gente tem a opção de pedir um novo, abrir recente, que são os arquivos que a gente abriu. Sketchbook é uma opção dele fazer books de códigos do Arduino.
Exemplos. Esses exemplos é muito interessante. Os exemplos, ele traz uma série de exemplos de cada tipo de componente que a gente pode estar adicionando e usando no Arduino. Então, quando, por exemplo, a gente quer aprender a utilizar algum tipo de componente do Arduino, a gente pode vir antes aqui e verificar, porque provavelmente já vai ter um código de exemplo. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nesse códigos básicos. Vamos ver aqui o Blink. Esse Blink, ele é um código que faz acender um LED 13 aqui do Arduino. Esse LED 13, eu já falei na aula passada, ele na verdade não é LED 13, né? Ele tem o pino 13 que está ligado nesse LED. Então eu consigo, sem colocar equipamento nenhum, testar se o Arduino está funcionando direitinho, só fazendo esse LEDzinho aqui, ó, que a gente pode ver que está bem da cor laranja, ele piscar. Então, por exemplo, o interessante aqui desses exemplos, ele vem com uma parte aqui que é o tutorial. Esse tutorial ele vai mostrar não só exemplo desse código, né, mas ele vai mostrar também o projeto. Ele fala, por exemplo, o que o projeto faz, tá vendo? Ó, esse exemplo mostra a coisa mais simples que pode ser feita no Arduino, que é verificar as saídas, né, fazer um LED, fazer piscar. Bem, vamos lá. Aqui ele fala qual é o hardware necessário, se a gente quiser adicionar um LEDzinho e colocar aqui na porta. Nesse exemplo que a gente vai dar agora, que eu vou fazer, vou colocar aqui dentro do Arduino, eu não preciso colocar esse cara porque ele vai fazer esse próprio LED aqui piscar, que está ligado ao pino 13, né? Aqui ele fala quais os Arduinos que funcionam no exemplo, e aqui, olha, eu posso ver um exemplo de como ficaria a implementação do hardware se eu fosse colocar um LED físico aqui para a gente fazer o teste, né? Tá vendo que ele fala ali, ó, vou ligar no GND a perninha do LED, né? E vou ter que colocar um resistor, ele fala qual o resistor que a gente tem que estar colocando aqui. E aqui tem uma explicação do código. Então, assim, sempre que a gente for utilizar um componente novo, é interessante a gente olhar aqui na parte dos exemplos. Aproveitando aqui que a gente já está com um exemplo aqui, né? E aqui eu tenho o código, você vê que aqui no setup eu tenho a declaração do pino, né? E aqui eu tenho uma parte que ele joga o pino para alto, que é para ligar o LED, e depois ele desliga esperando um tempozinho, né? Então vamos fazer o exemplo aqui, já falei para que serve esse botão de carregar, e vamos jogar para dentro lá. Vocês veem que ele vai me dar aqui a informação, aqui no LED ele vai começar a piscar. Eu vou jogar novamente para vocês poderem ver que quando a gente joga, a gente tem os LEDzinhos de TX, RX que vai estar piscando aqui no Arduino. E logo em seguida ele começa a executar o nosso LEDzinho, começa a piscar, tá vendo? Agora a gente vai fazer um testezinho aqui só para vocês verem uma pequena alteração. Eu vou colocar para o LED piscar bem mais rápido, né? Ó, e vou lá e vamos jogar o código. Olha que legal, tá vendo? O LED já vai piscar bem mais rápido, né? Então, assim, para vocês verem que fica muito simples a gente mexer na ideia e jogar os códigos para dentro do Arduino, não é muito fácil. Bem, além aqui dessas opções, a gente tem a opção ainda de fechar, salvar como, configurar a página, que é para configurar a página caso eu queira imprimir o código Scratch aqui, eu posso configurar a página para impressão. E aqui em preferências a gente tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a primeira parte é o local onde ele faz o salvamento aqui do código, né? Aqui também tem o idioma que a gente pode selecionar. Normalmente ele verifica o idioma do Windows e aproveita aqui para salvar. O tamanho da fonte, a gente está utilizando uma fonte um pouco maior justamente por causa da videoaula, né? E aqui tem mostrar linhas. Normalmente essa mostrar linhas e habilitar desdobramento, ela vem desmarcada. E qual a diferença? Vocês estão vendo que aqui na lateral não aparece mais aquela opção da numeração das páginas. Eu acho interessante a gente sempre deixar para poder facilitar a visualização do código. E esse habilitar desdobramento é uma parte interessante também, que ele habilita a gente as funções para elas suprimir as funções, né? Tá vendo que aqui às vezes a gente faz algumas funções que não está utilizando a todo momento, que a gente não está trabalhando, que a gente pode clicar nelas e elas ficam
pequenininhas assim, né? Não atrapalha a gente a visualizar o código, fica mais fácil para a gente ver o código todo, tá? Então é para isso que servem essas opções. Além disso, aqui em preferências, a gente pode configurar o que a gente quer ver nas mensagens durante a compilação, durante o carregamento também, né? O mais importante aqui é isso, né? Aqui em editar, a gente tem opções de refazer, né? Opção de um editor comum, de copiar, colar, tem a opção de copiar para um fórum, para HTML, né? E a gente também tem a opção de comentar e descomentar. O comentar e descomentar, a gente também pode usar as teclas de atalho igual aqui, Ctrl barra, né, que facilita bastante também. Aumentar a indentação, essa indentação é o espaço que dá quando a gente está dentro de um bloco. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês simples, né? Deixa eu colocar aumentar o loop. Se, por exemplo, quando a gente vier no nosso código e digitar, por exemplo, assim, ó, if, vou colocar uma condição qualquer aqui, e a gente coloca umas chaves. Quando eu dou um Enter, você está vendo que ele automaticamente dá esse espaço, né? Esse espaço é o chamado de indentação. Então, quando a gente está falando de aumentar a indentação, a gente vai aumentar esse espaço aqui, tá, gente? Vamos lá? Bem, aqui tem a opção de aumentar e diminuir a fonte, né? Localizar alguma parte do texto aqui, que a gente queira aqui dentro do código. Se a gente quiser localizar pelo nome, né? Aqui em Scratch a gente tem a opção de verificar e compilar, que ele verifica o código e compila. Carregar, que vai jogar para dentro do Arduino. A opção de carregar usando um programador, como se fosse um compilador diferente, né? Normalmente a gente sempre utiliza o padrão aqui, mas pode ser em determinados casos que a gente pode estar utilizando um programador diferente. Exportar o binário compilado, quando a gente joga o código aqui para dentro do Arduino, ele exporta um arquivo binário aqui para dentro. Então a gente não tem acesso a esse arquivo. Nessa opção a gente pega esse arquivo e depois a gente pode usar outras opções para jogar para dentro da plaquinha, dependendo do modelo que a gente estiver utilizando também, né? Aqui mostrar a página do Scratch, na verdade ele mostra qual é a pasta que o Scratch está salvo, onde você salvou o código, né? Incluir biblioteca, muitas vezes a gente adiciona shields ou alguns componentes no Arduino que a gente precisa adicionar algumas bibliotecas. E nesse caso o Arduino já traz uma série de bibliotecas padrões que a gente pode estar utilizando. Se a gente não for adicionar nenhuma biblioteca padrão, for uma biblioteca nossa, de função que a gente mesmo criou, a gente pode adicionar o arquivo por essa opção aqui, que é adicionar arquivo. Em ferramentas agora, a gente vem em autoformatação, ele faz uma indentação automática do código. Ele vai pegar o código e indentar ele. Arquivar o Scratch, ele faz o que? Ele junta todos os arquivos que a gente está utilizando no nosso projeto e gera uma pasta compactada com zip. Então, se a gente quiser salvar ou fazer um backup, isso é bem interessante também. Corrigir codificação e carregar. Essa opção aqui, ele corrige pequenos erros, né? Por exemplo, um fechamento de chave que você pode ter esquecido, alguma coisa do tipo. E, além disso, ele também efetua a parte da indentação, né? Gerenciar bibliotecas, faz o gerenciamento das bibliotecas que se adicionou. Monitor serial, a gente já mostrou essa opção. O plotter serial, ele, diferente do monitor, ele, em vez de exibir os dados, ele vai desenhar um gráfico com os dados vindos lá. A gente vai fazer um exemplo mais na frente sobre utilizando esse plotter serial. Aqui eu seleciono qual é o modelo de placa que eu estou utilizando e aqui é a porta. Se a gente estiver utilizando mais de um, vai aparecer as outras opções que a gente vai poder estar jogando o código, né? Aqui a gente pode obter algumas informações da placa. Aqui é o programador que a gente está usando, que é aquele compilador, e gravar bootload, que normalmente quando a gente vai trocar quando a gente quer trocar o microcontrolador do Arduino. Isso não é uma opção muito utilizada, né? Bem, pessoal, a ideia do Arduino básica é isso, né? A gente tem várias opções aqui, mas basicamente serve para a gente editar o código e jogar. É muito importante vocês lembrar daquela parte dos exemplos, né, que a gente tem aqui no Arduino. Tem muita gente que não usa, mas que ajuda muito, né? Tem muito exemplo já pronto que vai ajudar a gente a estar
a estar aprendendo mais aí o Arduino. Então assim, o objetivo da nossa aula foi esse, foi mostrar a ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês, pessoal.